Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 12. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus, é de extrema importância a gente exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele possa nos dar espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Senhor Jesus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Senhor Jesus. Agora capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Senhor Jesus. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Senhor Jesus. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, não envergonhar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Esses versículos demonstram que a expectativa de Deus em relação ao nosso futuro é que sejamos reis e sacerdotes. Mas conforme vimos ontem, como reinaremos com Cristo, cometendo injustiça e causando dano aos irmãos? Ó Senhor Jesus. Quando os problemas entre irmãos são levados para serem julgados em tribunal mundano, isso envergonha o nome do Senhor. Se há problema entre os irmãos, busquemos resolvê-lo dentro de casa, levando as situações conflituosas para serem resolvidas por irmãos que tenham maturidade e discernimento espiritual. Certamente, eles buscarão o Senhor e a sua palavra para resolver todos os problemas na igreja. Ó Senhor Jesus. O apóstolo continua a dizer, entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. A palavra de Deus nos diz que o homem espiritual
julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nenhum homem no mundo, por mais capaz que seja, pode julgar as questões espirituais surgidas entre irmãos, pois não possuem discernimento espiritual. Sempre que nos depararmos com problemas na igreja, sejamos sensatos e busquemos o auxílio de homens espirituais. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Paulo ainda escreve: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. É preferível sofrermos o dano a permitir que o nome do Senhor seja difamado entre os homens. Não podemos colocar os nossos direitos acima do nome do Senhor. Levar vantagem sobre irmãos pode resultar na perda do reino. Talvez alguém peça dinheiro emprestado a um irmão e se esqueça de pagar, chegando a pensar: somos irmãos, ele não vai me processar. Devo, não nego, e pago quando puder. Isso é vergonhoso. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ó Senhor Jesus! O Senhor quer limpar situações como essa na vida da igreja, pois envergonham o seu nome. Ele faz assim porque nos quer salvar e nos tornar aptos a reinar com Ele. Se um irmão deve a outro e não possui recursos para quitar sua dívida, ele deve informar-lhe que não se esqueceu da sua responsabilidade e que pretende quitá-la tão logo seja possível. O mesmo se aplica às coisas que foram pedidas emprestadas e ainda não foram devolvidas. Questões como essas podem criar sérios problemas entre irmãos. Que o Senhor nos ilumine para que tenhamos um novo começo com respeito ao nosso relacionamento com os santos na igreja. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Às vezes acontece, né? A pessoa já foi tão longe, né, que fica com vergonha, né? E aí acha que, não, tô com vergonha, não vou resolver esse problema não, mas tá gerando, né, tá gerando dano, tá gerando um problema, né, e tá gerando injustiça. E a gente precisa saber o seguinte: os injustos não herdarão o reino de Deus. Enquanto você se encontrar numa situação de injustiça, não tem como Deus conceder para você algo tão importante como o reino. Por isso que o Senhor está mostrando isso para nós. Não tome isso de maneira banal. Não tome isso de qualquer jeito. A gente precisa resolver situações. Ó Senhor Jesus, a gente não pode continuar assim. Embora, se a gente se tornar um pouco mais espiritual, a gente vai ver, poxa, é melhor eu sofrer o dano do que causar dano a outro. Senhor Jesus, mas aquele que causou o dano, ele precisa resolver isso diante de Deus, precisa resolver isso diante de você. Talvez você olhe isso e, não, tá tranquilo, deixa pra lá, mas a pessoa precisa pelo menos, ter no coração dela que ela precisa resolver isso. Senhor Jesus, se a pessoa tem uma dívida com você, não é ela que precisa escolher se ela vai pagar ou não. Você pode até, de repente, no seu íntimo falar: não, a dívida está perdoada, não precisa me pagar, está tudo tranquilo. Mas a pessoa precisa saber que ela tem uma dívida, e ela precisa resolver isso para ela não se tornar injusta. Como que Deus vai confiar uma coisa para ela, se ela não consegue resolver coisas mínimas, coisas do dia a dia? Ó Senhor Jesus! Há pessoas que a gente vê, que devem uma quantia para outro, um irmão que deve uma quantia para outro irmão, ao invés dele pagar logo aquilo, o que ele faz? Ele vai lá, reforma a casa, renova os móveis, troca de carro, faz um monte de coisa e não paga o irmão. Ó Senhor Jesus, aí você vê, por que a pessoa está fazendo tudo isso? Porque não vai ter crescimento espiritual, porque ela tem uma dívida com outra pessoa. Então Deus, ele não vai conseguir ganhar totalmente o coração daquela pessoa, porque tem algo que prende aquela pessoa. É isso que a gente precisa perceber, é isso que precisa despertar. Enquanto você tem uma situação de dano, de injúria, de você estar numa situação dessa ali, não tem como você avançar espiritualmente. Aquilo ali está te prendendo, aquilo é uma âncora que está te segurando. Senhor Jesus, não quer dizer que a partir de agora Deus vai te amaldiçoar, vai te castigar e fazer isso, aquilo, não. Mas você precisa ir diante de Deus, como eu já compartilhei aqui, existem situações que você olha, você olha, a sua camisa está branca, mas quando você compara com outro branco, com a camisa branca de outra pessoa, você fala assim: opa, minha camisa está um pouco encardida, eu preciso branquear um pouco mais. Então
Tem coisa na nossa vida que você vai olhar e falar assim, não, tá tudo tranquilo. Mas se você não for diante do Senhor, vai sempre ter aquela mancha ali que você nunca vai conseguir ver. Vai sempre ter aquele encardido que você vai achar que é branco. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa nos achegar mais diante do Senhor, porque essas coisas envergonham o nome do Senhor. Porque tem tantas situações aí, principalmente na internet. Né? Hoje a gente vive num mundo globalizado. As pessoas colocam ali, colocam na mídia social, colocam no YouTube e tal, pronto, todo mundo vai ficar sabendo. Então tem tantos escândalos, tanta coisa. Por quê? A pessoa, ao invés dela procurar resolver aquela situação no meio cristão, né, ir ali, né, conversar, ter comunhão e tal, não, já pegou aquilo, já botou na mídia social, já botou diante do tribunal, já processou, fez aquilo. Pronto, quem está sofrendo vergonha? É o Senhor. Né? As pessoas não olham isso, né, como, não, isso aí é uma questão individual, ali o fulano que é mau caráter. Não, ela olha isso e fala assim, nenhuma igreja presta, esse negócio de Deus não existe. Deus é uma invenção do homem para poder enganar o outro, para poder ter vantagem. Esse negócio de igreja, de Bíblia, é tudo invenção do homem, não existe Deus, não existe nada disso. Aí as pessoas pegam esses escândalos, essas coisas aí como base para poder falar isso. Tá vendo? Não existe Deus, não existe nada. A pessoa estava lá anos e anos e anos, agora descobriu que foi enganada. O outro estava roubando dinheiro, estava fazendo aquilo. Ó Senhor Jesus. A gente tem que ver que essas coisas são casos isolados. Né? A Bíblia, ela existe de verdade. Deus existe. A palavra existe. O Espírito existe. É direção para nós. Mas é tanta informação ruim, né? Tanto dano que foi causado ao nome do Senhor que muitas pessoas hoje já desistiram de buscar. Por isso que hoje a gente precisa se voltar para a vontade de Deus. Quantas pessoas foram se aproximar de Deus buscando a própria vontade? Aí se escandalizaram, não conseguiram ver Deus e agora dão um mau testemunho. Né? Aí entram coisas humanas, aí como ele tocou aqui, né? Ao invés de levar, né, um tribunal espiritual, alguém que tem discernimento espiritual para lidar com a situação, expõe essas coisas para o mundo. Né? Aí cada um no mundo hoje pode dar seu parecer. Né? Se você olhar aí, as mídias sociais estão cheias de opiniões, cheias de parecer. Né? Senhor Jesus. Né? A pessoa vai lá, né, compartilha algo, né, ali, de repente numa mídia social, né, ali, poxa, olha só o trabalho que está sendo feito com as crianças, olha aqui, que palavra rica está sendo aqui, né? Olha quantas crianças estão sendo alcançadas pela palavra de Deus, olha os pais sendo alcançados, aí outro olha aquilo e fala, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, não sei o que, aí bota ali um parecer ali, aí outros ali chegam ali também, é verdade, isso não é de Deus não. Ó Senhor Jesus, por que a pessoa não foi lá no particular, não foi ter comunhão com a pessoa? Poxa, como é que é esse negócio aí? O que é isso? Né? Ter comunhão não. Ao invés de buscar discernimento espiritual, ao invés de ir diante do Senhor primeiro, né? Senhor, deixa eu orar por essa questão aqui primeiro, antes de ir lá e botar minha opinião, antes de eu botar minha opinião publicamente ali na internet, deixa eu ter comunhão com o Senhor, né? Deixa eu ter comunhão com os irmãos. Não, foi lá, logo já atacou o parecer dela, já condenou, agora vai vir um monte de pessoas, aí forma o tribunal mundano, né? Um tribunal humano ali para julgar a causa. Mas esse tribunal aí não tem discernimento espiritual. Tô cansado de ver isso na internet. Alguém vem, dispõe um assunto, o outro vem lá e discorda. Aí pronto, bota aquele comentário, né? Bota aquele monte de coisa. Vem um monte de gente lá e fala. Daqui a pouco tem outro lá que está xingando, está falando palavrão. Poxa, era um assunto espiritual. Mas a pessoa ela não foi discernir aquilo espiritualmente. Ela foi lá botar uma opinião para que outras pessoas venham e apoiem. Ó Senhor Jesus. E aí o que acontece? Aí daqui a pouco você vai lendo os comentários, lá embaixo está lá uma pessoa, tudo isso aí é tudo porcaria, Deus não existe, e tal. E aí vai um monte de gente, é verdade, tudo isso aí é mentira, um monte de homem enganando outro homem, e assim vai. Qual o nome que vai para a lama? O nome do Senhor. Por isso que hoje, né, o Senhor está nos chamando para a vida da igreja, para a gente procurar a vontade de Deus, para a gente buscar Cristo, levar Cristo uns para os outros. Era isso que Cristo fez na terra. Ele não fazia o que queria, não falava o que queria, não ia onde queria. Ele deixou para nós esse caminho. Se hoje a gente aprender a usar o Espírito, né, quando acontecer essas situações, a gente vai saber, né, a maneira de responder a cada um, né, de ter discernimento espiritual. Por isso que a gente começou lendo o versículo aqui que fala, né, que o homem espiritual
ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Né? Quando você está no Espírito, as pessoas vão olhar e falar assim, né? Não vão simplesmente tentar argumentar, mas elas vão simplesmente ver que é o Espírito que está conduzindo todas as coisas. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Eu mesmo já passei por uma situação ali, né, de eu estar levando a palavra, eu estar falando algo espiritual, algo que era a direção do Senhor, né? E algumas pessoas discordarem e falar, não, você está falando aí, não é de Deus. E se você tem que parar de falar as coisas. Se você continuar, eu vou levantar lá na hora e vou te envergonhar. Vou falar contra você ali e vou te calar. Eu falei, tudo bem. Se o que eu não estou falando na hora, se não for o Espírito, né, se não for do Espírito, tudo bem, você vai se levantar e vai falar. Né? E fiquei quieto. Aí o que aconteceu? Fui lá, fui seguindo o sentimento do Senhor, fui levando a palavra de Deus, e a pessoa ali cheia de vontade de levantar e falar, mas o Espírito não deixou. O Espírito trancou a boca daquela pessoa, travou as pernas dela na cadeira, ela não conseguiu se levantar e não conseguiu abrir a boca. O Espírito subjugou a situação. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E depois, tempos depois, a própria pessoa reconheceu. Várias vezes eu tentei levantar, mas eu não tinha força para levantar. Eu tentava abrir a minha boca e não conseguia. Aí ela foi percebendo que o Espírito estava calando ela. Né? Então ela percebeu, peraí, então eu preciso ir diante de Deus agora. Porque o Espírito que me calou, eu estava ali completamente cheio de mim ali, e eu ia levantar, e eu ia falar, mas eu percebi que eu não conseguia, tinha alguma coisa me prendendo. E aí eu percebi que eu precisava ir diante do Senhor. Aí quando foi indo diante do Senhor, orando, buscando, aí percebeu, eu estava errado. Ó Senhor Jesus, aí pôde se arrepender. A gente tem que perceber, né, sempre o princípio de Deus, né, como a gente toca aqui, né, a expectativa de Deus, né, em relação ao nosso futuro é que nós sejamos reis e sacerdotes. Então, para a gente poder reinar com Cristo, como que a gente vai fazer isso? Né, se a gente abre a nossa boca para discordar, para injuriar, para cometer injustiça, para causar dano para o outro, sem consultar o Espírito. Como que a gente vai fazer isso? Como que Deus vai nos constituir reino e sacerdote? Se nós estamos cheios de injustiça, se nós estamos cheios de maldade, cheios de malícia no nosso coração. Se a gente vai fazer as coisas segundo a nossa opinião, sem consultar o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né? Se há situações de conflito, a gente precisa ir diante, né, de pessoas que têm maturidade de discernimento espiritual. Ou nós precisamos ir diante do Senhor para ter discernimento espiritual a respeito das coisas. Ó Senhor Jesus, para que o conflito acabe. Né? Se você, né, foi o que aconteceu numa situação dessa. Eu fui diante do Senhor, falei, Senhor, o que eu estou falando é do Senhor. Se eu estou falando algo que não é do Senhor, que não é do Espírito, então o Senhor cale a minha boca. Né, Senhor Jesus. E aí eu chegava lá e com esse sentimento, Senhor, eu não quero causar problema, eu não estou aqui para causar problema, eu estou aqui para levar a palavra do Senhor. Então o Senhor não deixa, né, esse foi o meu sentimento diante daquilo que alguns irmãos falaram comigo. Eu falei, Senhor, se não é do Senhor, não deixa eu falar, cala a minha boca. Eu não fui lá diante do Senhor falando, Senhor, cala os irmãos, não foi isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu não quero falar nada que não seja do Senhor. Então quando eu abri minha boca, tudo que foi falado foi do Senhor. Foi o Senhor que falou ali naquele momento. Né? E aí, para que o nome do Senhor não fosse envergonhado, o Senhor calou a boca daqueles que iam falar contra o Espírito. Então nós precisamos ter esse sentimento, Senhor, eu quero aqui falar a tua vontade. Eu não quero causar injustiça, não quero causar dano, mas eu quero levar vida e edificação. Espírito e vida, Cristo e a igreja. Para isso que é o meu viver, para levar para frente Espírito e vida, Cristo e a igreja, nada mais. Né, Senhor Jesus. Então eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, abrir da minha boca, né, que o Senhor me dê ousadia para falar algo que seja do Espírito. Então aquilo que era contra o Senhor não conseguiu se levantar, né, foi travado pelo próprio Senhor. Então da mesma forma precisa perceber, eu preciso ter um viver espiritual, um viver que coopera com o Senhor, senão eu vou sempre ter uma vida travada. Você ter uma boca, um falar travado. Nunca eu vou conseguir levar adiante, né, aquilo que é do Senhor, porque aquilo que às vezes eu quero falar é para gerar conflito. Né, mas, né, a Bíblia fala que Deus não é de confusão.
né? O Senhor ele quer levar, né, a sua vontade adiante, só que nós precisamos aprender a escolher. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero falar a tua palavra. Né? Se nós tivermos esse coração, né, tudo vai ser ali resolvido espiritualmente, né, Senhor Jesus. E eu estava disposto, Senhor, não quero causar dano para os outros. Se eu tiver que me calar, então que eu me cale, que eu sofra o dano, mas que eu não cause dano a outros. Se for para sofrer injustiça, que eu sofra injustiça. Se for ter algum dano, que eu sofra o dano. Né, Senhor Jesus, não quero causar dano a ninguém, eu quero levar vida e edificação. Ó Senhor Jesus, sempre foi meu coração. E aí o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor honrou. Né, o Senhor ele mudou a situação. Né, pôde levar, né, ali os irmãos ali ao arrependimento, levar os irmãos ali a tocar na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, como ele tocou aqui, né? É preferível sofrermos o dano a permitir que o nome do Senhor seja difamado entre os homens. Não podemos colocar os nossos direitos acima do nome do Senhor. Né? Mesmo que você tenha direito, que você tenha razão, não coloque sua razão. Né? Eu estava ali, né, crendo ali, levando a vontade de Deus, levando a palavra de Deus, mas a partir do momento que eu fui questionado, o que eu fiz? Eu não estou no direito, eu tenho certeza que eu estou na vontade de Deus. Não, eu fui diante do Senhor. Senhor, se não for para levar a tua palavra, eu prefiro ficar calado. Se não for para levar a vida e edificação, é melhor então eu sofrer o dano. Né? Vocês estão achando que eu estou levando algo que não é do Senhor, então é melhor ficar calado, é melhor, mesmo eu achando que estou levando a tua vontade, mesmo tendo certeza disso, então é melhor ficar quieto. Se eles estão pensando mal de mim, amém, que pensem, não tem problema. Mas que o Senhor não seja injuriado, né? Que o nome do Senhor não seja levado para a lama. Né? E o Senhor pode mudar a situação, que a gente tenha sempre uma situação de humildade, levar diante do Senhor. Né? O Senhor ele quer limpar, né, as situações, né, na vida da igreja, para que o seu nome não seja envergonhado, mas sempre que o Senhor seja exaltado. Se nós estamos sendo envergonhados ou não, isso não é problema, mas é que o Senhor não seja envergonhado. Né, isso sempre seja sempre a nossa, né, o nosso foco. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né, se a gente sempre tiver esse coração, tudo o Senhor vai transformar em bênção. Né, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né, questões como essas que foram citadas aqui, né, de pessoas não pagarem, pegar coisa e não devolver, que isso não seja, né, questões para causar problemas entre nós e os irmãos. Mas que tudo seja levado diante do Senhor, para que o Senhor nos ilumine, sempre a gente tenha um novo começo, né? Sempre com respeito, né? Sempre procurando sempre nos relacionar bem com os irmãos, né? Sempre nos relacionar bem com o Senhor. O inimigo sempre quer, né, barrar nossa comunhão uns com os outros, nossa comunhão com o Senhor. Então a gente não deve deixar essas coisas seguir adiante. Né? Se alguém tem que sofrer o dano, que a gente sofra, né? Que alguém que seja espiritual, né, que escolha, Senhor, eu prefiro então me calar, mas não causar dano aos irmãos. Né? E aí o Senhor vai ter caminho em nós e vai ter caminho nos outros também. Né? Que a gente sempre se coloca numa posição de humildade, jamais queremos nos exaltar, né, nos colocar à frente de qualquer outra coisa, nos achar mais importantes. Né? Que a gente corte sempre o problema pela raiz, né? O problema é sempre o orgulho, né? Senhor Jesus, sempre a vanglória. Né? Então que a gente corte isso em nós. Não que a gente tente cortar isso no outro. Né? Se a gente sempre procurar tratar esses problemas em nós, o Senhor sempre vai ter caminho, sempre vai poder nos usar, né, como um exemplo, né, para poder avançar a sua palavra. É assim que Jesus agia. Ele sempre estava no Espírito ali para falar a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Né? O Senhor não desperdiçou palavra, não desperdiçou testemunho, não desperdiçou nada. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E que a gente possa também aprender, né, a não envergonhar o Senhor, não ter uma vida de injustiça, mas que a gente possa ter um viver justo, né, onde cumpre a vontade de Deus, né, e a gente possa herdar o reino, né, não errar, né, o nosso caminho, mas sempre procurar fazer aquilo que o Senhor quer, né, não preocupar com aquilo que vai ser produzido em nós, mas aquilo que Deus quer produzir em nós, né, não com a nossa própria visão das coisas, mas com a visão de Deus. Com a nossa visão a gente sempre vai achar, não, vou ser prejudicado, isso e aquilo. Mas se a gente olhar para o Senhor, a gente vai ver, não, o que importa é que o Senhor está sendo beneficiado nisso tudo. Né? Esse sempre foi o coração dos servos de Deus. Né? E se hoje a gente quer servir o Senhor, isso também precisa ser o nosso coração. Né? Que
que a gente seja diminuído, mas que o Senhor cresça. Né? Tudo isso possa gerar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.